Ó, turma, então vamos lá falar sobre ácidos nucleicos, tá? Falar sobre DNA e RNA. Nós saímos da parte de proteína, né? Falando lá sobre vacinas e soro, e vamos falar aqui sobre os ácidos nucleicos. E lembre lá que nos ácidos nucleicos são divididos em dois, DNA e RNA. E o DNA, ele está lá no centro de comando, né? Lá no núcleo. E o DNA, ele é importante por quê? Porque o DNA, ele é responsável pelas nossas características hereditárias, aquilo que nós recebemos do nosso pai e da nossa mãe, e que você também poderá passar para um filho, caso futuramente você queira, né, ter caso você queira, né, ter um filho no futuro, tá? E o DNA, como ele é responsável pelas nossas características hereditárias, o DNA ele não vai ficar responsável por tudo. É igual o patrão numa empresa. O patrão lá, ele só quer ficar na mordomia, né? Só quer receber. Mas quem vai trabalhar, pegar no pesado, é os funcionários. É a mesma coisa aqui. O DNA, ele vai ficar lá, no centro do comando, e ele produz o RNA para trabalhar para ele. E o que o RNA vai produzir? Proteínas, que são fundamentais para o funcionamento do nosso corpo. Produção de células, né? De defesas, constituição de tecidos, né? Regeneração tecidual, importantíssimo também para os ácidos os ácidos intestinais, o suco gástrico, né? Lá tem proteínas, aquelas enzimas do suco gástrico, tanto o suco entérico, né? Lá do intestino, e o suco gástrico do estômago, eles são, né? Produzidos por enzimas, e enzimas são proteínas. Então, olha a importantíssima função dos RNA para que haja essa produção de proteína para o perfeito funcionamento do nosso corpo. E como eu falei para vocês, os ácidos nucleicos são divididos em dois, DNA e RNA. Okay? O DNA, ele vai produzir quem? O RNA. Então, você tem o DNA, que significa ácido desoxirribonucleico, e você tem o RNA, que significa ácido ribonucleico, tá? E os ácidos nucleicos são compostos por manômeros, chamados de nucleotídeo, monômero, né, que são partículas maiores. E esses nucleotídeos são divididos em três. Você tem um fósforo, tá? Você tem uma base nitrogenada e você tem um açúcar. Quem é esse açúcar? A pentose, né? Aqui, ó, que vai ser de dois tipos. Se for de DNA, vai ser uma desoxirribose. Se for de RNA, será uma ribose. Então, você tem dois tipos de açúcar, tá? E na base nitrogenada, lembre lá que eu tenho diferenças. No DNA, quem é que eu tenho aqui? Eu tenho a adenina, timina, citosina e guanina. Já no RNA, eu vou ter quem? Adenina, sai o T, entra o U, uracila, citosina e guanina. Então, você verificou aqui, ó, que eu tenho diferenças básicas de um para o outro na base nitrogenada e no açúcar, sendo que o fósforo é igual para todos, ok? Então, o fósforo vai ser igual tanto para o DNA quanto para o RNA. Só que a diferença básica entre o DNA e o RNA é onde? Na base nitrogenada, que é a base nitrogenada do DNA. Lembra lá, vou colocar aqui rapidinho para finalizar a aula de hoje. Okay? Lembra lá aqui, ó. Você tem adenina, você tem a timina, você tem a citosina e você tem quem, ó, a guanina. Já o RNA, ele vai ser diferente. O que vai acontecer aqui nas bases nitrogenadas do RNA? Você tem a adenina, você tem a uracila, você tem a citosina e você tem a guanina. Essa é uma diferença básica entre eles. E sendo que o açúcar também diferencia. No DNA, uma desoxirribose, e no RNA é uma ribose. E há diferença também estruturais. O DNA, dupla fita, lembre-se disso, ó, como é o DNA. Você já viu muitos desenhos por aí em filme, né? O DNA, ó, fita dupla, e o RNA, ó, fita simples. Lembre-se que o DNA, como ele é fita dupla, ele se abre, vai fazer aquela transcrição, né, aquela leitura, para produzir uma fita de RNA, ok? Ó, como eu falei para vocês, ó, base do DNA, adenina, timina, citosina e guanina, base do RNA,
adenina, uracila, guanina e citosina, ok? E aqui, ó, opa, cadê? Aqui, ó, uma diferença básica entre eles, que eu vou finalizar a aula aqui, tá? Já são 10h20, acabar a aula. Ó, diferença, RNA, fita simples, DNA, fita dupla, RNA, adenina, guanina, uracila e citosina, DNA, adenina, timina, ó, que a diferença é aqui, histosina. Qual é o açúcar? Ribose, desoxirribose. Principal função do DNA: armazenamento e transmissão das informações genéticas, da hereditariedade. E a função do RNA: produção, ó, de proteínas, ok? Então, essa é a principal função. Próxima aula, a gente continua, porque não vai dar tempo, tá? Vocês participaram bem. Espero que nas nossas próximas aulas vocês também perguntem mais, tá? Isso é bom. A dúvida de um pode ser a dúvida de outros, ok? Então, foi boa a participação de vocês, foi bom tirar dúvida. Sobre vacinas e soro, a gente ainda vai estudar, tá? Lá para o final do ano. Okay? A gente ainda vai ver também, porque a gente vai ver uma parte de vírus. Quando a gente estudar vírus, eu vou voltar para a parte de vacina e soro. Okay? A gente vai estudar novamente mais lá para frente. David, fala aí que eu vou finalizar a aula. Professor, qual é o melhor tempo para uma pessoa amamentar, produzir todos os anticorpos?